Olá, boa noite, Brasil! Estamos aqui ao vivo para uma live, na verdade é um esquenta para nossa Semana da Alimentação Anticâncer, que começa segunda-feira. E hoje eu vou trazer uma convidada que eu estou muito feliz de tê-la comigo, que é a minha Nutri, a Ileni Ribeiro. Ela é especializada em pacientes oncológicos. Ela vai bater um papo com a gente hoje. Hoje a gente vai falar sobre os piores alimentos para quem está em tratamento. Quais são os alimentos que você deveria evitar, especialmente se você está fazendo quimioterapia. Deixa eu ver aqui, porque eu já vi a Ileni aqui entrando. Vai me falando de que lugar você está agora. Olá! Oi, boa noite. Deixa eu me encaixar aqui. Tudo bem, Pati? Tudo ótimo, estou muito feliz de ter você aqui com a gente hoje. Eu que Tá agradeço. prometida essa live há um tempão, né, Eleni? Verdade, a gente estava devendo. Maravilha! O pessoal está entrando. E tem Enquanto o bastante pessoal está gente entrando, entrando, hein? Eleni. Que coisa boa. Hã? Tem bastante gente entrando, que coisa boa. Sim, gente, quem for entrando vai falando aí de que lugar do Brasil, ou quem sabe, às vezes a gente tem uma galera de fora também. Fala de onde você está falando pra gente. Quem é paciente oncológico, escreve aí, sou paciente, para a gente ficar sabendo. Porque hoje a gente vai falar sobre os piores alimentos para quem está em tratamento. Mas, na verdade, esses alimentos é para quem são os piores para quem deseja ter saúde, né? Perfeito. Vale para todo mundo, mas quem está em tratamento tem que focar ainda mais. Sim, verdade. Então, Eleni, ó, o pessoal está entrando. Enquanto isso, se apresenta para a gente, fala um pouquinho. Eu te conheço, mas para minha audiência, fala Sim. um pouquinho. Ó, já está entrando aí a aluna minha. Tô vendo, gente, quem é aluna, escreve para eu ver que você está aqui. Escreve câncer com leveza. Se tiver alguém da nossa mentoria de alimentação de câncer, escreve aí para eu saber. Então, fica à vontade, Eleni, se apresenta aí que o povo está Tá entrando. entrando, né? Legal. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite de estar aqui para compartilhar um pouco com esse pessoal todo, né? Entregar para eles o que a gente conhece dentro desse universo do tratamento para trazer realmente qualidade de vida. E como você falou, não é só para quem está em tratamento, é para quem quer saúde, para quem quer conquistar vitalidade. Então, para quem não me conhece, eu sou Ileni Ribeiro, sou nutricionista, formada em nutrição, a minha especialização foi no Hospital AC Camargo. Fiz parte, né, até dezembro do ano passado do Corpo Clínico do Instituto de Oncologia de Guarulhos, de onde eu trago uma bagagem maravilhosa aí para contribuir nesse trabalho que a gente está fazendo juntas. E dentro da minha formação também, sou adepta à alimentação natural, onde eu encontrei realmente um, uma forma de contribuir ainda mais com as pessoas que estão em busca de saúde e para as pessoas que estão em tratamento oncológico, né? Dentro da alimentação natural, eu consegui perceber a qualidade de vida e o nível de tratamento, não é isso? No processo do tratamento, os sintomas, as reações, a recuperação e até a questão da recidiva, né? Então, e como eu sempre coloco, que a gente não trabalha a alimentação, que é o alimento que dá o aporte aqui para o nosso corpo físico, mas a gente se alimenta de tudo aquilo que a gente vive. E dentro dessa busca, eu fui atrás de outros conhecimentos, como a linguagem do corpo, como o coach de vida e saúde, trabalhando com PNL também, para trazer toda essa bagagem para esse momento que a gente pode dar esse aporte para quem vem buscando todas essas mudanças. Porque a gente sabe que a mudança não é fácil, né, Paty? Mas Com aquela que certeza. mas é duradoura quando você entende o que tem que ser feito. Sim, e é o que eu brinco com as minhas mentoradas, né? Quando a água bate na bunda, a gente aprende a nadar. Então, na hora Aprende. da necessidade, a gente muda, né? Verdade. É isso mesmo.
Bom, Então, então, gente, a gente vai falar hoje sobre quais são os piores. A gente, na verdade, fez uma lista dos piores alimentos para quem está em tratamento, que são alimentos que é, normalmente já não é legal uma pessoa saudável consumir. Mas quem está em tratamento, ela é mais suscetível a alergias, né? Os efeitos colaterais do tratamento, o corpo está mais debilitado, né? Não tem jeito, a quimioterapia acaba causando isso. Então, para quem está em tratamento, é pior ainda. Então, a gente fez aqui a gente listou alguns alimentos que a gente vai conversar com vocês e no final a gente vai abrir para perguntas e respostas, né? é, Lembrando que a gente está fazendo essa live aqui, é um esquenta, é um aquecimento para a Semana da Alimentação Anticâncer, que é uma imersão totalmente gratuita. A gente vai fazer aulas e a Ileni vai dar outras aulas além dessa. Ela é minha convidada para esse evento, que eu estou muito feliz de poder trazer, né, mais conhecimento. Eu, graças a Deus, eu tive o privilégio de ter um acompanhamento nutricional e eu vejo o quanto isso faz diferença, né? Então vamos lá, sim, Eleni, começa aí. Qual é o primeiro é, alimento que quem está em tratamento não é legal consumir? Conta pra certo, vamos lá, gente. vamos contar. E antes, eu posso falar que a gente vai para a cozinha nesse esquenta? Sim, é, galera. É porque era surpresa, mas pode Não, falar, mas não aí tem eu não problema não. aguento, Só porque não hoje eu vou fala o mostrar. que você vai Não, cozinhar. não vou. Você já viu. Sim, mas é surpresa. Sim, porque assim, a gente faz aquilo que a gente ama. Eu amo ir para a cozinha. Eu amo inventar coisas saudáveis. Inventar não, né? A gente pega uma coisa e transforma ela em saudável. Então, para dar aquele brilho nos olhos, para que a casa toda possa comer e participar daquele momento. Então, a gente está preparando aí uma surpresa legal para vocês. E falando em nutrição e comida, né? O que normalmente pega muito nos pacientes é a questão do que a gente está acostumado a comer no dia a dia. E é difícil, às vezes, deixar de comer algumas coisas para comer saudável, porque a ideia que as pessoas têm é que o saudável não tem gosto, né? Não tem sabor, ou que é caro. E Que no vai programa, comer folha todo dia, né? É todo dia, não só é para virar verdura, coelho. legume. Não, não é para virar coelho, né? E isso a gente vê, né, Paty, dentro do trabalho que a gente tem feito com as meninas, que as mudanças vêm de forma amorosa, né? E fica gostoso. Enfim, é muito bom. E aqui, vou nessa questão dos alimentos que não devem ser consumidos, tanto para quem está fazendo tratamento, para quem está em busca de uma qualidade de vida saudável, né? Vamos colocar logo o açúcar, né? Que está todo mundo cansado de saber que o açúcar faz mal para qualquer um, né? É um produto que é refinado. Tudo que é refinado, não tem nutriente. Então, o ideal é que a gente consuma alimentos que tenha nutriente, que vai trazer vitalidade. O açúcar, embora ele tenha calorias, mas é uma caloria vazia, né? Além do que, tem a questão do índice glicêmico, que a gente sabe que é muito ruim durante o tratamento. Então, às vezes, é uma pessoa que já está com o corpo inflamado, está com meio o corpo ácido, até por conta da patologia, e o açúcar vai aumentar essa acidez. Que é muito comum até em tratamento, não sei se aconteceu com você, Paty, mas ter infecção urinária, né? Durante o tratamento. Eu Algumas não demoram tive, não, muito. mas eu tenho Você, alunas que já tiveram. E pessoas, às vezes, que têm candidíase. E é candidíase, impressionante, eu isso. falo, olha, para de comer açúcar. E aquele negócio some. Tome, não precisa tomar remédio. Com o alimento mesmo a gente consegue corrigir. Tira o açúcar, coloca o óleo de coco, por exemplo, na alimentação, ou leite de coco feito natural, né? Mas hoje não é dia de falar dos alimentos bons, né? Seria ótimo. A gente poderia passar a noite inteira É, falando. hoje é dia da gente meter o É, pau no que não serve para a gente sim. O consumir, açúcar, gente, né? não serve. Não serve. Ele engana, ele dá uma energia na hora. Você se sente bem quando come, porque dá prazer. Não vamos falar que não dá, porque dá prazer. Mas depois vem,
né? A outra questão que inflama o corpo, tem um índice glicêmico alto, vai inflamar mais o corpo, o sistema digestório, enfim, não vale a pena consumir Mas açúcar. você sabe, Leni, que é engraçado que se eu como açúcar refinado, Hum, eu sinto a minha energia cair, porque é aquele pico que dá, e aí depois me dá um sono, uma é leseira, uma incrível, coisa né? É. impressionante. Mas isso, Paty, é porque o seu corpo já está limpinho do açúcar, né? Porque quem não conhece esse outro lado de ficar sem o açúcar, acha que o açúcar dá energia. Eu me sinto sugada. É, eu também me sinto. E aí tem uma outra questão, que o pessoal fala muito, porque fala que a célula cancerígena se alimenta do açúcar, né? Na verdade, ele vai se alimentar de qualquer tipo de glicose, porque é muito fácil para ele. E aí, quando a gente entra nessa questão, muitos outros alimentos têm. A fruta, por exemplo, tem a frutose, que é um tipo de açúcar. Mas se a gente pensa no açúcar da fruta, ela vem acompanhada de minerais, de vitaminas. E tem uma As combinação. fibras, As né, fibras. das Agora, frutas. o açúcar refinado é só ele, né? E aí, Não é, agora que na a gente verdade, não é alimento, é o que você falou, é um produto, é um né? É uma produto, invenção humana. sim. E aí, quando a gente fala até quando é um produto refinado, algum outro produto é usado para fazer esse refino, que é uma droga. Essa droguinha fica. E o ferro que tem no açúcar orgânico mesmo, no açúcar, na cana de açúcar, é retirado, né? Todos os outros elementos que poderiam mineralizar o corpo. Não estou falando que deve usar outro tipo de açúcar. O ideal é que não use nenhum. Mas o refinado é o que deve realmente excluir por conta até dessa coisa toda que causa o processo inflamatório no corpo, né? Esse é o número Uhum. um. O número dois, Ok, eu vou falar é, o dois. Eu você, falo dois e você fala o três. tá bom. Gente, embutidos, salsicha, linguiça, mortadela. Uma coisa que eu comia demais, Eleni, eu achava É, que era saudável, blanquê de peru. mas é chique, Eu né? achava que eu estava abafando, que é saudável. Olha, eu só como queijo branco com blanquete peru no pão integral. Então, assim, ontem eu estava até conversando com as minhas alunas. Gente, a indústria alimentícia é muito perspicaz em fazer a gente acreditar que está comendo saudável. Né? Então a gente bota um Sim, blanquê, bota um queijo branco no pão, 12 grãos e não sei o quê, e aí a gente acha que aquilo é saudável. Então, gente, sim. nenhum embutido é saudável, tem nitrato na formulação. A Organização Mundial da Saúde, olha que para eles chegarem a esse ponto, né, já classificou como sendo potencialmente cancerígeno. Então, não realmente não vale a pena ninguém consumir esse alimento, especialmente quem está em tratamento, Sim. né? Então, assim, salsicha, o que mais que tem? Mais isso, né? Salsicha, Mortadela, linguiça, presunto, salame, peito de peru, né? Salame. salame, esse Sim. tipo de coisa a gente realmente tem que tirar da É. alimentação. É o nitrato, o nitrito, né? São os corantes, os conservantes, o suclamato. Aí há uma penca de coisa dentro que a gente se Não, perde nos nomes. gente, é só conservante que tem ali, não tem nada de bom pra gente. Sim, verdade. Perfeito. Número 3, Sim, agora a Heleni vai falar o terceiro alimento, que não gente. poderia faltar, né? Que é a farinha de trigo. A farinha... Ontem eu falei dela aqui no meu Você falou? stories. É bom que, ó, galera, a gente não combinou, hein? Então, porque assim, a farinha de trigo, igualmente, vamos dizer, o açúcar, né? Também é uma farinha refinada. E tem índice glicêmico alto, como o açúcar. Agora, imagina a combinação dos dois, né? Um pão, um bolo preparado com farinha de Sonho trigo, de padaria.
o sonho, né? Que é uma delícia. Que é pesadelo, né? É que é pesadelo. É gostoso, né? Mas é um pesadelo, porque aquele creme de dentro também é puro açúcar. Então, a farinha de trigo, por exemplo, tem pacientes que vêm com um histórico frequente, por exemplo, de anemia. Quando tira os produtos que tem trigo, corrige a anemia. Porque a longo prazo, esse processo inflamatório, né, vai causando perfurações no intestino. Isso já se sabe, é comprovado cientificamente na história, né? Que o açúcar, a farinha de trigo, ela é inflamatória, sim, né? Tem pacientes que melhora muito a questão do intestino, a função intestinal, melhora a parte gástrica. Gente, é só fazendo, tem que viver isso para ver o antes e o depois. O que que eu quero? É só experimentar. Tira uma semana o trigo da tua vida e vê como você vai se sentir. Eu tinha estufamento, eu tinha muita pressão de ventre. E outra coisa, se hoje eu como alguma coisa que tem trigo, justamente por conta desse índice glicêmico, a minha fome aumenta. Olha, isso que eu ia falar. Exatamente. Que muitos casos aumenta a fome. A digestão é muito rápida. A digestão é rápida e é vazia, não tem nutrientes. Então, se eu não estou entregando, as minhas células estão ali, ávidas por nutrientes, por vitaminas, por minerais, né? Que são eles que alcalinizam o corpo. Porque tem uma questão também essa, que os pacientes ficam procurando como que eu posso alcalinizar o meu corpo. Começa alcalinizando, não acidificando. E você não acidifica incluindo esses alimentos. Tirando o açúcar, tirando os embutidos e tirando a farinha de trigo, você já vai estar melhorando muito a qualidade, porque você vai estar substituindo, colocando outros alimentos. Alimentos e tirando produtos industrializados. Porque é aquela história, é descascar, é desembalar menos e descascar mais. Não tem como fugir disso. E dá para fazer muita coisa gostosa, gente. Dá para comer pão, dá para comer pizza, dá para comer rocambole, dá para comer doce, né? Tudo adoçado naturalmente e saborizado naturalmente. De forma saudável. De forma saudável. Perfeito. Número? E olha, ontem eu abri uma caixinha aqui no meu Insta perguntando qual é o seu maior desafio em relação à alimentação. Assim, eu peguei alguns, porque assim, a maioria vinha ou era o açúcar ou o trigo, pão, massas. E é impressionante, porque esses alimentos, eles são viciantes. Então, Também tem isso, né, Eleni? tem. Vicia. Vicia. E tem estudos, né, que eles colocam a questão da cocaína e o açúcar. Trabalha no mesmo sistema de prazer. O prazer. E aí... No livro Barriga de Trigo, que eu já falei desse livro, né, para você, o médico que escreveu, ele também correlaciona ali o trigo, ele ativa uma área do prazer do cérebro que é o mesmo de drogas. Então, por isso que é tão viciante, né? Sim. Então, é claro que quando a gente fala de tirar determinados alimentos, produtos, né, alimentícios que dá prazer, quem está do outro lado sofre. Como assim? Vou colocar o que no lugar? Né? E é por isso que nós estamos aqui, para você aprender a fazer coisas novas que realmente dão prazer, que fica gostoso, que vai poder compartilhar com a família. Maravilha. Teve alguém até que perguntou, meu Deus, eu vou comer o quê? Gente, vocês têm que vir para a Semana da Alimentação Anticâncer. Vai começar segunda-feira que vem, onde a gente vai estar dando aulas para a gente justamente falar sobre isso. Como é que a gente pode se alimentar de forma saudável, comer bem, né? A gente tem a ideia, eu tinha essa ideia de que comer saudável é algo muito mirabolante ou muito restritivo. E não é por aí, né? Não é. Bom, então vou falar do quarto alimento. Essa coisa do que eu vou comer o quê? Muito comum. Muito comum. Sim. Porque assusta realmente, né? Eu fui criada com café com leite e pão, por exemplo, né?
E aí, o dia a dia também. O arroz e feijão não é o problema, arroz e feijão. Porque se as pessoas se alimentassem como a gente se alimentava antes, estava tudo bem, né? Eram poucas coisas para corrigir. Mas hoje está tudo na base do embutido, do enlatado, do fast food. Ninguém quer fazer comida mais, mas voltar a colocar a mão na massa, além de ser uma forma até de uma terapia, né? E preparar a Eu pessoa para falo que a alimentação. panela terapia me ajudou muito quando eu estava em tratamento. Eu ia para a Aham, cozinha, você tem que ficar presente ali, porque sim. senão sai tudo errado. E para mim Aham, era uma delícia, é. né? Eu Ó, a amo. Carol tá falando onde eu me inscrevo para participar da Semana Anticâncer. Carol, tá no link da minha bio, na descrição da minha bio. Tá lá, é só você clicar e que você vai se inscrever. Eu vou colocar aqui também, quem quiser, o meu WhatsApp, porque aí você pode me mandar, se você quiser ser avisada pelo Zap, e aí você participa pelo WhatsApp também, ou pelo link da minha bio, ou pelo meu WhatsApp. Bom, então vou falar do terceiro alimento Quarto. que a gente não. É o quarto, não é? O quarto. Ah, é, o quarto. O primeiro foi o açúcar, Açúcar, o segundo foram embutidos, embutidos, terceiro trigo, trigo. quarto, gente, pipoca de micro-ondas. Por que será que você vai falar de pipoca, Paty? Ai, gente, eu amo pipoca. A Eleni vai implicar comigo, mas ela sabe disso que eu amo pipoca. Sim. E aí, só que aí eu vou te falar, Eleni, eu já não tenho micro-ondas na minha casa há muito tempo. Que Antes bom. de eu ter, eu já não usava, mas aí depois estudando mais alimentação, o que eu queria fazer para eu me manter saudável, aí eu desovei o meu micro-ondas, eu não tenho. Então, o problema da pipoca de micro-ondas é que tem um monte de conservantes ali. E, gente, tem gente que às vezes pergunta: micro-ondas causa câncer? Cientificamente não tem nada comprovado, mas com certeza não é uma forma de cozimento saudável, né? Porque ali, quando um alimento entra no micro-ondas, aquela radiação destrói todos os nutrientes daquele alimento. Vocês já comeram um ovo? Eu falo que eu gosto de ovo também. Um ovo feito no micro-ondas, o ovinho vira uma borracha, É. O né? Paty, Então, o feijão ele explode. Você já viu? sério, eu não O sabia feijão, não. você coloca o feijãozinho cozido lá para esquentar, ele abre. Ele esquenta tanto dentro que ele abre. Quer dizer, a proteína toda quebra. Perde tudo que tem ali dentro. Pois é, Mas, então, gente, quem gosta de pipoca como eu, pode até consumir, a Eleni tá rindo. Mas o ideal que eu aprendi com a minha Nutri é que seja pipoca de milho orgânico, né? Que a sim, gente compra em lojas de produtos naturais, porque a pipoca comum me dá gases, né? E isso eu também aprendi com a minha Nutri, que está aqui na minha frente, que o milho é transgênico. Então, tem gente que, aliás, eu acho que a maioria das pessoas, né, Helene, hum, em relação ao transgênico, que isso é uma coisa que o trigo também o trigo de hoje é transgênico, a é gente, o nosso transgênico. organismo tem dificuldade de metabolizar. Sim. Então, por isso, gente, eu ficava com gases. Ainda bem que eu sou solteira, né? Porque senão, meu Deus do céu. E aí, comendo pipoca orgânica, não acontece nada, Que bom. Muito bom. Isso é muito bom, né? né? Poder comer algo que você tenha prazer de comer e não vai pagar por isso depois.
Sim. E né? eu faço a minha pipoquinha ou no óleo de coco, ou no azeite, tão Uhum. natureba. E não é uma coisa que você vai comer sempre também. Mas é o que eu falo, dá pra gente. Tem vida na alimentação saudável, né? Dá sim, dá. Dá para fazer brigadeiro, Ó, beijinho, coloquei meu pipoca. WhatsApp para quem quiser participar da Semana da Alimentação de Câncer. Tá aí fixado o número do meu WhatsApp, tá? Você Então vai pode. lá, Ileni, fala aí qual é o quinto É, alimento que paciente oncológico posso, não deveria é, consumir. posso só falar uma coisinha sobre o milho? É que assim, é muito comum as Pode, pessoas tu o que você gostar, quiser. A live é tua. que gosta Demoramos muito tanto para de, conseguir fazer essa live. né? De cuscuz, por exemplo. Cuscuz de farinha de milho, é, algumas outras preparações, né? Eu acho que é no Nordeste que usam muito cuscuz, não é isso? O pessoal gosta. É, muita Então, gente me assim, pergunta, e aí, Paty, cuscuz é bom? Cuscuz é, pode? então, é um tiro no pé também, né? Porque o milho também tem um índice glicêmico muito alto. Embora ele seja na composição dele, quando a gente pega na composição bioquímica, teria que ter ferro. Mas vai depender também, como qualquer outro alimento, não é só o milho, não. Vai depender da terra que ele é plantado. Se naquela terra não fornecer os nutrientes necessários, não vai ter. Agora, eu li faz um tempinho que eu li um artigo que falava sobre a plantação de milho numa determinada região e que ali naquela região tinha muito alumínio. E no lugar do milho ter ferro, ele tinha alumínio. E alumínio é tóxico e causa Nossa! Alzheimer, né? É tóxico e causa Alzheimer. Então, quando a gente pensa num alimento orgânico, a gente pensa também numa segurança alimentar. Que teoricamente, na prática tem que ser, né? Uma terra boa, uma terra adubada, segura, que vai passar para esse alimento os nutrientes que a gente precisa para o nosso corpo. A gente não precisa de alumínio, né? Nem panela de alumínio a gente deve cozinhar mais. Então você vê, com um simples alimento assim, quanta coisa a gente pode explorar ainda para conversar com o pessoal, para dar dicas de panela, de tipo de alimento, porque tem gente que acha também que alimento orgânico é modinha. Ainda tem gente que pensa isso. Não é, né? É segurança alimentar. Né? E sempre tem um produtor perto da gente que tem os cuidados, principalmente os pequenos, né? E ter o cuidado com esse Sim. plantio, com a colheita e a entrega. É como você fazer a sua comida. Você coloca amor, a sua intenção, né? Naquele preparo e tudo mais. Então, a parte da E, pipoca é esse o recado. Ah, e aí é interessante isso que você falou também, Leni, porque eu não me lembro mais onde eu li que hoje os nossos alimentos eles não têm a metade dos nutrientes que os nossos bisavós, os nossos avós tinham, consumiam por conta do o solo, solo. né? Dessa alimentação, dessa produção agrícola desenfreada que vai cada vez mais empobrecendo o solo. Isso. E Então, não mesmo a repõe, gente né? comendo saudável, e eu observo, eu achei que para mim isso fez todo sentido, porque a gente fez uma hortinha em casa e a Hum, rúcula era tão amarga, mas tão amarga que a gente não conseguia comer direito. Tinha que misturar com a rúcula do supermercado para ficar um pouquinho mais do sim. sabor Olha que tão loucura. intenso que tem. É, Então, hoje, infelizmente, os alimentos estão muito. Que a gente até brinca, né? A Paty Pilão está aqui da mentoria. Ela falou: os alimentos estão bulinados, bulinados. né? Verdade. Estão. É uma pena, né? Você sabe que quando a gente fala até dos brotos, que são alimentos maravilhosos, são mineralizantes. Então, os brotos, eles têm a sensação que eu tenho é que eu estou comendo broto de beterraba. Eu estou comendo a beterraba. Nos brotos a composição é mais intensa, assim, tem mais nutrientes até do que o próprio legume, né? Então eu gosto muito.
Então, vale a pena. E quando a gente fala dessa questão dos alimentos que não carregam mais todos os nutrientes que a gente precisa, tamanha a importância quando a gente fala de um suco verde, né? Porque dali você consegue concentrar os sucos, né? Uhum. Concentrar uma quantidade bacana aí de nutrientes que as células estão ávidas esperando por elas ali, sem açúcar. Gente, ó, tem um monte de pergunta aí, a gente vai responder no final, Tem tá? mais uma então que a gente vai falar agora, que é sobre é a número 5, né? Por Isso. que não consumir frituras em geral, né? Frituras. Além do que frituras para muitos acaba dando aquele estufamento, a digestão fica ruim, né? E acaba tendo outros problemas gástricos, mas a questão maior é a gordura. Que a gordura de insaturada, quando aquecida, ela passa a ser saturada, que aí é uma das maiores causas, né, de diversas doenças, quando se consumido em excesso. E aí, quando a gente fala durante um tratamento, não deve ser consumido de nenhuma forma, nem pouco nem muito, né? Excesso pior ainda. Mas aí fala assim, mas é só um pastel final de semana. É só final de semana. Gente, para quem está em tratamento, a gente fica com. Eu ficava com estofamento, a gente fica tão mais sensível, né? O intestino, tem gente que, no meu caso, prendeu. Tem gente que solta o intestino, tem gente que prende demais. O Uhum, estômago, o enjoo. sim, Cara, é tentar comer o mais leve possível, né? sim. Fritura não cabe. E tem as questão da fritura, que ainda né, que tem a formação aí da gordura chamada trans, que hoje já é comprovado cientificamente que é uma das maiores contribuições para a formação de células cancerígenas, né? De substâncias cancerígenas. Não é células, né? A gordura trans é a formação de uma substância cancerígena, claro, e aí no corpo isso reflete. Então, não vale a Uhum. pena. As coxinhas, aquelas vitrines, né, que fica ali, os salgados fritos, ou fazer mesmo fritura em casa. O ideal é realmente que Batata faça frita, assado. eu adoro a sua É, batata frita do McDonald's. nossa, é melhor. Acrilamida pura. Eu, Conta eu ainda tenho pro aquela, eu devia ter povo da sua trazido. batata frita. Eu devia ter trazido hoje ela, né? Tá aqui ainda, crocante. O que acontece? Quando a gente compra aqueles pacotes também de Se batata quiser frita, pegar, eu acho é, muito eu pego. interessante. Eu vou lá pegar. Pro Deixa eu... pessoal que ainda É, oi, cortou. voltou, maravilha. Isso. Fala de Voltou. novo. Sim. Você havia dito, estava falando alguma coisa da batata. Eu falei, se você quiser pegar, pode pegar, porque se tiver alguém, e a gente está com quase 250 pessoas ao vivo, se tiver alguém aqui que ainda come fast food, eu acho que vai pensar duas vezes Ai, antes de comprar aquela batatinha do fast food, legal. né? Sim, sim. Eu acho Eu que vou vale a pegar. pena pegar. A Eu, Jane, você vai lá? eu só queria concluir a parte da gordura. Tá. Você quer ler alguma coisa da Jane? Não, Fa- ela fa- tá perguntando, mas aí como eu vou te perguntar o que ela tá falando aqui? tá. Ela tá perguntando se Então, air assim. fryer é saudável. Aí você pode Ah, concluir, pode falar depois. tá. Tá bom. Então, assim, com relação às gorduras, quando a gente fala de gordura, de fritura e gordura trans, e saturada e insaturada, né? A gente pensa logo na fritura de imersão, né? Como é o pastel, como é a coxinha. Mas tem aquela fritura também que a gente faz em casa, que entra no ponto de fumaça, né? Principalmente tem gente que gosta de usar azeite para fritar. O nosso azeite, ele não aguenta a fritura, ele entra em ponto de fumaça ali e estragou tudo. Então, aí, e a gordura também, essa vai estar presente embutida, por exemplo, na batata. Que a gente compra aquela batatinha que vai direto na airfryer, não precisa de gordura, mas ela fica crocante, porque ela já toma um banho de gordura.
E aí, quando entra a questão da air fry, ela é menos agressiva do que o micro-ondas. Ela não emite aquela onda, né? Não emite a mesma onda, mas ela emite muito calor. Então, quando tem muito calor no alimento, aumenta o índice glicêmico. Não, e tem mais, aquela crocância, é a acrilamida, né? Que não é Acrilamida, isso. saudável. Não, não é, não é. Craquela as nossas células. É como se você pega aquele açúcar caramelizado, que ele seca, ele quebra. É o que faz com a nossa célula. Né? Então, destrói células. Então, os estudos dessa air fry vão começar a surgir também, porque ela é recente, né? Então, é como micro-ondas. No início, todo mundo tinha micro-ondas, foi uma coisa maravilhosa. Agora, a gente está vendo que não é tão legal assim. Eu também não tenho já micro-ondas há muito tempo. Já tive air fry. Quando ela quebrou, dei graças a Deus. Também. Eliminei. Mas, às vezes, é uma coisa que ajuda ali no dia a dia. Então, até onde eu sei, ela é menos agressiva do que o micro-ondas, mas por emitir muito calor ali, dependendo do alimento que vai fazer, aumenta muito o índice glicêmico. Então, não é uma coisa para usar todos os dias. Além do que, se comprar o produto industrializado para usar na air fry, lembrar que esse produto já vem com gordura e vai aumentar aquele calorzão todo ali dentro para ficar crocante. Então, é de novo aquele tiro no pé. E é aquela história, né? A minha irmã comprou, ficou toda feliz. Eu falei, deixa só eu pesquisar um pouquinho sobre esse tipo de cozimento. Uhum. E aí eu já desconfio logo, porque vai cozinhar só com calor e rápido, não usa óleo. Qual é o milagre? O que está acontecendo ali? E aí você começa a ver que o alimento vai perder os nutrientes. Então não adianta você pegar, não, mas é saudável. Não, você está comendo zero nutriente. Não está comendo fritura, não está comendo gordura, mas não está comendo nutriente nenhum ali. Sim. Tá, no fim é só o carboidrato que fica, que sobrevive. Uhum. Né? Então, assim, o que acontece? Essa história que a gente sempre traz de colocar a mão na massa de novo, para voltar a cozinhar, né? Fazer o alimento em casa, fogo baixo, igual nossa avó cozinhava, então, de repente surge uma air fry, né? Que é um calor enorme, é um cozimento rápido, é um calor muito intenso, daqui a pouco está pronto, ok. Mas e a ideia do cozimento lento para manter aí os nutrientes, para manter a composição daquele alimento, perder o mínimo possível? Não acontece com essa air fry. Então, eu não condeno o uso, né? Mas eu coloco assim, usa o menos possível. Quanto que é o menos possível? É o menos possível. Se eu uso 2 vezes por semana, usa uma. Se eu uso 1 vez por mês, usa meia. Será que dá? Ou desova, que Desova. é a melhor coisa. Então, né? Paty, eu vou deixar então você aí com as meninas e eu vou lá buscar o meu kit. Busca, Tá bom? porque vale a pena esse kit. Peraí. Enquanto isso, eu vou falar, alguém perguntou quais são os alimentos prejudiciais. Deixa eu falar o que a gente já conversou até agora. Quem perdeu o início da live, ela vai ficar gravada, então você pode assistir, quem perdeu o começo. A gente está falando sobre os alimentos assim que são mais prejudiciais para quem está em tratamento, mas na verdade é para quem deseja ter saúde, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente falou foi o açúcar. Depois a gente falou dos embutidos, salsicha, salame, mortadela, presunto, blanquê de peru, que muita gente acha que é saudável. Nós falamos do trigo, falamos da pipoca de micro-ondas e falamos também do micro-ondas, que não é interessante por conta do cozimento, né? E aí a Ileni falou, depois da pipoca de micro-ondas, frituras, né? Então a gente já falou de 5 alimentos. E aí a Ileni vai mostrar o kitzinho dela para eu falar do último alimento e a gente abrir para perguntas e respostas.
Então tá, estão Eu preparadas? adoro esse kit, gente. E olha, gente, o que que acontece? O meu filho adora fast food. Ele, durante a infância, adolescência, ele não ligava para essas coisas. Eu também nunca proibi. Mas hoje o cara já está com 23 anos, né? Então, faz o que quer com o dinheiro dele. E aí, de vez em quando, ele me aparece aqui com lanche. E o ano passado, no mês 10, ele esqueceu, ele comeu metade só de algumas coisas e deixou no quarto outras. Eu falei assim, opa, sobrou um lanchinho para mim. Vou guardar para ver como é que ele se comporta. E aí, olha só, esse aqui, o quarteirão com queijo, esse é McDonald's, não pode mostrar a marca, né? Aí, olha só, tá? Deixa eu ver. Tá perfeitinho. Vou pegar primeiro o lanche. Parece um brinquedo de borracha, gente. É Mês de 10 do ano quanto? passado. Quase um ano, né? Quase um ano. Olha só. Ele até soltou que eu deixei cair. Mas aqui nós temos picles. E aqui nós temos queijo e hambúrguer. Não parece de plástico? Sim. Agora, como será que é para o nosso corpo trabalhar isso aqui, gente? Eliminar isso daqui, que parece borracha. É plástico, né? Aí quando a gente fala aqui E na. Leni, você coloca isso, está guardado aonde? No seu congelador? Não, tá no armário. Um armarinho que eu tenho, que eu coloco os vidros na própria caixinha, ó. Nem fungo, gente, não tem fungo, nem formiguinha não vai, porque ela não é boba. Formiga quer coisa que tem vitamina, né? Mosquito também. Mosquito quer vitamina, quer nutrientes. Olha só. Aí, esse daqui é aquele nuggets. Nuggets? Eu só tenho 3 agora, porque de vez em quando eu quebro para ver se tá crocante dentro. Vou quebrar mais um. Peraí. Nossa, explodiu, você viu? Ó, é o Sim, nugget. na quebra aqui na nossa frente. Levanta na câmera pra gente ver, Ó, porque dá para ver? eu amo isso, gente. Aqui, ó, eu quebrei ele. Peraí, deixa eu virar. Peraí, um minutinho. Ai, eu sou muito ruim nessas coisas. Ó, eu quebrei, né? Com os farelinhos aqui. E dentro dele era frango. Ó a cor que tá. Não tem nada, né? E temos também batata. As batatas. Olha. Batata, tudo, ó. Ela quebra, ela é crocante. Crocante, gente. Dá Olha pra isso. ouvir. Ó. Gente, tem quase um ano que esse lanche está guardado. É E o impressionante. incrível, gente, é essa camada aqui, que é o queijo, ele parece um plástico. Você bate assim, ó, dá pra ouvir um barulho esquisito. E a carne? Não é carne, né? Olha. Então, eu já tive umas imitações de alimentos, de cenoura, maçã, e lanches, carne e tal. Parece que é o mesmo material sintético. Então, quando a gente fala Agora, gente, imagina, de o nosso fritura, ó, corpo, será que consegue metabolizar isso? Né? Aí é aquela gordura, e se for só a gordurinha, é o de menos, né? sim, Mas o quanto isso entope as artérias da gente, enfim, o quanto isso detona com a nossa saúde, né? é. Então, assim, olha, se eu entrego um alimento que tem nutrientes, que vai estar ajudando o meu corpo a corrigir e a produzir células novas, ok, meu corpo vai super agradecer. Agora, eu entrego um alimento que vai demandar mais trabalho para ele metabolizar e, e, e desintoxicar, como desintoxica, acabando minha bateria aqui. Você entendeu o que eu coloquei, né? O trabalho que o corpo tem para eliminar essa palavra. Então, para metabolizar e eliminar. Fora que, quando come um lanche desse, será que quantas vezes mastiga? Nem lembra de mastigar, né? E aí entra isso em E blocos ainda. honestamente, gordura trans, o corpo não consegue metabolizar, não elimina. Eu acho que isso daí também não elimina. Eu acho que não. Totalmente, o corpo não vai conseguir eliminar. Esse negócio tá aí há um ano, tá assim, intacto, né? É.
Se a gente pensar na questão da carne, né? Que a gente já demora aí para fazer a digestão da carne. Agora, e um alimento que vem com borracha junto, com plástico, quanto tempo será que demora mais, né? Tô mudando de lugar aqui que a minha bateria para carregar aqui. Então, enquanto isso, eu vou Tô falar bem. agora do último alimento para a gente abrir para perguntas e respostas. Atenção para o último alimento que paciente oncológico não deveria consumir, que são os lácteos, leite e queijinhos. Ai, gente, eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Eu era viciada num Nescauzinho. Eu amava Nescau e ainda colocava açúcar. Olha isso. Gente, Sério, Nescau Paty? é doce pra caramba. Eu ainda colocava açúcar. E, detalhe, na verdade, nem era açúcar, era adoçante. Ó, uma maravilha. E eu achava que eu estava na vantagem porque eu usava leite molico desnatado, em pó. Ah, Então, todo dia eu que gostava de combo! tomar o meu Nescauzinho, né? Olha só, e eu achava que era natural, que era saudável, porque era leite desnatado, o Nescau era Nescau Diet, porque eu era a rainha do Diet Light, né? Que é uma enganação também, Sim, né, sim. Eleni? Mas, Paty, só uma Então, coisa. Quando você fala assim que eu achava que eu estava por cima da carne seca, um exemplo, né? Naquele momento estava certo dentro do que você estava buscando. Porque você vê que é um processo. Eu saí do açúcar, por exemplo, de algum outro, o leite integral, fui para o desnatado, mudei o açúcar para isso e aquilo. É um processo. Então, eu costumo falar que às vezes não tem nada errado até eu conhecer uma outra realidade, né? Isso verdade. vale para Mas todas que estão também, ouvindo. o que que acontece? É engraçado isso. Ontem eu estava conversando com as minhas alunas sobre isso. Antes do câncer, eu achava que eu comia saudável, mas eu tinha uma alimentação voltada para a estética, para não engordar, para manter o meu peso. Tá. Hoje eu tenho uma alimentação voltada para minha saúde, para eu me manter saudável, e é impressionante porque o meu peso se mantém, eu não me preocupo em ter o meu peso, é consequência disso. Sim. E assim, hoje eu tô mais velha, né? Eu tive câncer em 2014. A gente está em 2021, então são 6 anos aí, né? Eu tô mais velha, eu fiz tamoxifeno, que muita gente ganha muito peso. Eu mantive meu peso numa boa. Menopausa química, mantive numa boa. E assim, se eu for ver o meu corpo hoje tá melhor em termos, celulite, aquele monte de coisa que eu me preocupava, meu corpo eu tô melhor fisicamente, mesmo estando mais velha, mesmo tendo passado por um tratamento de câncer, e com toda certeza é por conta da alimentação, porque a Sim, atividade física eu já fazia antes. O sim. que eu mudei foi a alimentação. O mundo industrializado deixa a gente doente. Você gasta mais porque é caro, hein, Paty? É caro. Light, diet. Tem gente que às vezes fala assim, eu vi uma pessoa comentando aí, é muito caro. Alimento saudável é muito caro. Não é, Gente, ir numa feira não é muito caro. não é. E dá para fazer pizza indo na feira. E fica uma delícia. Verdade, é verdade. Ó, a É. Alexandre Thelma falou, tem muitas dúvidas. Gente, vocês têm que vir participar com a gente da Semana da Alimentação de Câncer. Vai começar segunda-feira. A gente vai ter uma bateria de aulas. É um curso, um verdadeiro curso. É gratuito. E a Eleni depois, ela é minha convidada especial. Ela vai dar uma aula cozinhando com a gente,
tá? Isso. A Jane está falando, ensina isso pra gente. Ensinar o quê, Jane? Deve ser a Fala aí pizza. que eu quero saber. Bom, mas só para finalizar aqui os lácteos, e aí a gente abrir para perguntas e respostas. Gente, nós somos os únicos animais que queremos tomar leite depois de adulto. Se a gente for olhar para a natureza, nenhum animal faz isso. Então, o leite da vaca, primeiro, o leite tem caseína. Esse leite de hoje em dia, a indústria alimentícia transformou em tudo. É qualquer coisa menos leite. Né? Tem um monte de conservante. Gente, um alimento que fica numa caixa, que fica numa lata por meses, é igual essa borracha aí que a Eleni colocou. Não é alimento, é produto alimentício. Então, como é que. Esse é um lema que eu uso para mim, né? É, Quanto mais o produto dura, menos vai durar quem consome ele. é verdade. Então, se eu quero ter longevidade, se eu quero ter saúde, se eu quero ter qualidade de vida, eu tenho que comer aqueles alimentos. Como é que uma fruta, uma verdura, gente, não dura mais de um mês? Não. Mesmo a gente colocando na geladeira, vai estragar. E Então, vai como é que a perdendo a gente pode vitalidade. acreditar que o leite em pó? Eu fico olhando hoje, gente, né? Mas tudo E, é informação. Por isso que eu falo é, informação de qualidade é poder. sim. Né? Como E é que eu não assim, parava para pensar isso hoje? Para mim é tão óbvio. Né? Meu Deus, um pó. Qual foi o processo que exato. aquele alimento passou para sair do estado líquido e ir para o estado poroso, né? Para virar um pó. Então aí a gente adiciona água, quer dizer, não tem nada ali de saudável. É, Primeiro ponto. Segundo ponto, infelizmente as indústrias alimentícias, né, para gerar lucro, porque é o que elas estão preocupadas, não estão preocupadas com a nossa saúde. Elas injetam um monte de hormônio no animal, na vaquinha, para ela produzir mais leite. As bichinhas têm mastite, inflama as tetas. A gente bebe leite com pus, a verdade é. é essa, né? Aham. Porque, enfim, inclusive tem lá a quantidade que pode vir, que é aceitável vir, né? De pus no leite, enfim. Gente, quando eu comecei a estudar e ver isso, os bezerrinhos, eles são afastados da mãe, eles sofrem. Então, o animal sofre, não é um alimento saudável. Então, a gente aprende a fazer leite vegetal, né? Que é muito mais saudável e não deixa nada a perder para esse leite de vaca. É. Até E, porque quem tem ou teve um câncer hormônio dependente, não é nada interessante consumir leite, porque o leite, mesmo, ai, Paty, mas e o leite da vaquinha feliz? Né? Ontem minha aluna perguntou, porque o pai tem um sítio, tem a vaca lá, é menos pior. Só que aquele leite, ele tem hormônios de crescimento para o o bezerrinho. bezerro. Ele é feito para o bezerro crescer. É. Então não é interessante para a gente, especialmente quem teve câncer de mama, ovário, útero, enfim, qualquer câncer Sim. hormônio dependente, porque tem ali o fator IGF, Uhum. né? É inflamatório. Enfim, É. leite não é interessante. Não é Bom, interessante. Além do que então, também tem índice glicêmico, o índice glicêmico dele não é baixo, né? Por sim. quê? E o Não, leite, inflamatório, cheio de é. hormônio. E o que vem mais de adição? Além de tudo isso aí que você colocou, pode ver que cada marca vai dar um saborzinho diferente, vai deixar mais gostoso, mais cremoso, mais doce, né? Eles adicionam açúcar, adicionam amido. E aí? Isso aumenta o índice glicêmico também do alimento e aumenta o poder inflamatório. Então, Uhum. não vale a pena. Definitivamente.
Sim, então, ó, vou abrir para perguntas e respostas agora, e aí a Ilene vai respondendo, eu vou ajudando ela. A Sim, Sônia está perguntando: e os iogurtes também são ruins? também são ruins. Os iogurtes é a partir do leite, né? É claro que ali, se a Sim. gente pensar no que o iogurte ele tem os probióticos, que tem aqueles que diz que melhora a flora intestinal e tal, mas tem essa questão que o leite ele é inflamatório. E para alguns, até durante o tratamento, causa mais desconforto gástrico, piorando o processo, né? Do pós-químio, por exemplo, para quem tem náuseas, vômitos e intestino. Pode aumentar aí o processo de diarreia, por exemplo. Uhum. Eu até passei Ainda tem rapidamente, eu essa, vi né? aqui, que eu teve uma que colocou que a nutricionista dela passou para ela tomar leite por conta da vitamina D. Bom, então assim, Respondendo, a vitamina D é sol, gente. Sol é vida, tá? né? Tem gente que fala: não, minha nutricionista passou, ou às vezes, não, mas e o cálcio? Da onde a Cálcio. gente pode tirar cálcio, É. Ilene? O cálcio das folhas verdes escuras. Sim. Gergelim é riquíssimo em cálcio. Um leitinho de gergelim é tudo de bom, Ó, né? Eliane está perguntando: e as tapiocas? E a tapioca? Poxa vida. A tapioca, a nossa, pelo menos aqui em São Paulo, é amido puro. Porque da mandioca não tem mais muita coisa, não. Não tem fibra, né? Então o índice glicêmico é alto e dependendo da espessura da mandioca, vai equivaler uns 2, 3 pãezinhos franceses em termos de calorias. Vazias. Porque a tapioca não tem nutriente. Não- nenhum, né? E outra, Nenhum. aí é o que eu falo, né? É branco. Tudo que é branco a gente tem que tirar porque tá super processado, Sim. né? Então, trigo, açúcar, o próprio sal, né, refinado, a tapioca, Uhum. é alimento ultraprocessado. É. Dá para fazer outras panquequinhas, né? Sem a tapioca. Aham. Tá? Mas a tapioca Café não é pode, legal. Leni? Então, o café, né, Paty? Ele tá entre as bebidas que são ácidas. O café. Quando a gente pega aquela lista de alimentos que devem ser evitados por conta da que causa mais acidez no corpo, o café tá lá. Porque Uhum. dentro do café, o moído principalmente, não tem só café ali. Tem muita coisas mais e também metais, né? Por essa questão. Então a gente não vai nem entrar nessa questão da composição, mas ele está dentro das bebidas ácidas, que deve ser evitado durante o tratamento. Uhum. Eu amo E. café. Oi? Eu amo café. Eu não gosto, nem É, eu, gosto do eu, paladar. eu compro em grão, né? Mas Aham. enfim, E o que próxima. eu acho também, assim, não sei se você concorda comigo, mas o paciente oncológico, ele já, algumas drogas, né, algumas quimioterapias já deixa ele extremamente excitado. Sim, Ele já está ansioso por conta do tratamento, né? Tem a questão daquela ansiedade e tudo mais. já não Então, dorme a direito. cafeína, eu acho que nesse momento não é interessante, né? Sim, Você consumir cafeína, quer dizer, a maioria tem dificuldade de sono, sim. né? O sono fica menor, perde-se a qualidade de sono, ou pelo emocional, ou pelo tratamento, ou os dois juntos, e aí você ainda está consumindo cafeína. Eu, É, part- eu não. é. O seu parou? Aqui você ficou muda. Voltou? Tá me vendo? Sim, pode ser, É, gente. A gente está com 250 pessoas, já deu 1 hora de live. Pode ser que a é. gente caia, tá?
Se a Isso. gente Então, cair, aham. E você finalizou? Porque aqui para mim parou. sim, para mim também parou. Eu acho Ah, que é tá. porque